Olá, nós vamos começar agora mais um diálogo saudável e hoje eu vou falar sobre esclerose múltipla, uma doença que atinge 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo. E aqui no Brasil são 30 mil pacientes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Existem várias dúvidas sobre essa doença e por isso nós vamos conversar com o neurologista, o Dr. Henry Sato, ele que é médico cooperado da Unimed Curitiba. Doutor Henrique, eu gostaria de começar perguntando se existe alguma associação de esclerose com doença mental. Obrigado pelo convite, né? Realmente existe uma confusão, e infelizmente, pelo primeiro nome, né, acabar levando a crer que a pessoa possa ter o termo esclerose como esclerosado, que são, né, os termos usados pela população, mas não há nenhuma relação com doença mental. Então, a esclerose múltipla é uma doença autoimune que causa deficiências neurológicas, mas não é uma doença mental e não é uma demência, né, como é o caso, por exemplo, da doença de Alzheimer. É difícil diagnosticar? O diagnóstico realmente não é muito simples, até porque não existe um exame que vai dar positivo e vai afirmar que a pessoa tem esclerose ou que não tenha. Então, na verdade, o que nós precisamos para definir esse diagnóstico é um conjunto de sintomas, né, e alguns exames que comprovam a presença da esclerose, como é o caso da ressonância, e é necessário excluir outras doenças, porque muitos dos sintomas da esclerose múltipla são comuns em outras doenças. Faz alguma diferença se descobrir e começar a tratar no início ou não? Se você começa o tratamento de maneira precoce, você consegue impedir a evolução natural da doença, ou seja, você tem uma possibilidade de tentar estacionar a doença. Então é fundamental o diagnóstico precoce. Como os sintomas podem ser também, podem revelar uma outra enfermidade, tem como a gente falar assim, sintomas comuns, que fechando esse quadro já dá um sinal que depois terá que ser comprovado. Tem como? Em geral, os sintomas da esclerose múltipla podem ser sensitivos, ou seja, por exemplo, um formigamento, né, de um membro ou um amortecimento de uma parte do corpo, uma fraqueza muscular localizada, né, das pernas ou dos braços, problemas de equilíbrio, né, problemas com a visão, dificuldade para enxergar. Então, esses sintomas físicos, eles são sugestivos da esclerose múltipla. Obviamente, sim, são comuns em outras doenças e Não isso quer deve dizer que quem ser está sentindo isso hoje perfeito. pode ter esclerose, nada a ver. Tem que ser melhor avaliado por um colega médico para que isso possa ser melhor investigado. O público-alvo, isso acontece mais entre pacientes idosos ou não? São jovens? Qual que é o perfil desse paciente? A esclerose múltipla, na verdade, ela realmente tem uma incidência maior em adultos jovens, né, que varia na faixa dos 20 a 30 anos de idade, e isso também, novamente, é um ponto de confusão entre as pessoas, acham que são doenças de pessoas idosas, né, e geralmente mulheres são mais afetadas que homens, né, uma proporção de 2 para 1, então essa é a população mais característica. Obviamente pode existir esclerose em outras faixas etárias, em homens também, mas normalmente é essa população que é mais vista, né. Não tem cura, né, doutor Henrique? A esclerose múltipla, infelizmente, ainda não há uma cura, mas há um tratamento que impede a progressão. Então, né, a neurologia conseguiu avançar no sentido de conseguir medicamentos que possam fazer com que a doença não evolua, né, ou que tentem a estacionar a doença. E conseguindo estacionar, o paciente consegue ter qualidade de vida? Com certeza, né, a qualidade de vida, né, com um tratamento precoce, com a monitorização, que é fundamental, porque existem medicamentos com potência maior ou menor. Então, isso faz com que os pacientes, na sua grande maioria, tenham uma qualidade de vida boa, são ativos profissionalmente, né? Mulheres podem ter filhos, então consegue ter uma família. Então, é fundamental o diagnóstico precoce para que realmente ele possa ter qualidade de vida. E até pelo fato de não haver cura, essa doença pode levar à depressão? Sim, a esclerose múltipla, lógico, ela pode causar uma depressão pelo fato do diagnóstico em si, obviamente, né? As pessoas podem, num primeiro momento, ficarem deprimidas por um diagnóstico como esse, mas a esclerose por si só, ela também pode aumentar a incidência de depressão, né? Então, a esclerose causa também depressão, né? Essa doença é semelhante, tem a ver com aquela esclerose lateral amiotrófica que levou, por exemplo, o cientista Stephen Hawking à morte? Esse é outro ponto que também gera muita Também gera confusão, é, né? Infelizmente, a esclerose lateral amiotrófica, por ter o primeiro termo parecido com a da múltipla, né, como outras escleroses, né, entre aspas, mas ela é uma doença completamente diferente. Ele tende a ser, infelizmente, mais grave, é uma doença que tem uma progressão motora, né, de perda de força, de capacidade, né, de andar maior, né? A esclerose múltipla, acho que é sempre bom a gente perguntar, né? Mas é contagiosa?
Não, a esclerose múltipla não é contagiosa, né? Mas também, né, é uma dúvida comum das pessoas, né? Se a doença é contagiosa, se ela pode ser transmitida de alguma forma, né? Mas não, né, não é contagiosa. Até o senhor falou aí, né, que as mulheres podem engravidar, enfim, não existe esse risco, né, de passar para o bebê. Não há uma transmissibilidade, né, de genes, assim, necessariamente para os filhos, isso não. Uma outra questão, dá para definir, assim, quais são as causas de esclerose, até para a gente saber se é possível fazer alguma prevenção? A esclerose múltipla, atualmente, né, nós consideramos uma doença que a gente chama multifatorial. O que é isso, né? Existe uma necessidade de genes estarem presentes na pessoa e um fator externo que geralmente é um gatilho, né? Por exemplo, algumas infecções, a falta da vitamina D. Então, esse conjunto de fator, né, genética e fator externo, é que se atribui à causa da esclerose múltipla, né? Por essa razão que, por hora, ainda não existe uma forma de preveni-la, né? Então, infelizmente, a gente acaba detectando a esclerose múltipla quando já há sintomas, né? Então, não há um exame especial ou algum tipo de avaliação que possa ser feito de prevenção. Então, o mais importante é que, na medida de sintomas presentes, procurar um médico, né? E como é o tratamento? O tratamento ele se baseia no conceito que a gente chama de multidisciplinar, né? Então, envolve um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista, dependendo da necessidade de cada paciente. Então, né, em geral, os pacientes precisam de apoio, né, nessas áreas. E, lógico, existe o tratamento com medicamentos, que é aquilo que a gente, né, comentamos agora há pouco, que é a questão de tentar impedir a progressão da doença. Então, ele é muito amplo, né, exige o acompanhamento de vários profissionais para que o paciente, né, fique bem e tenha qualidade de vida. Muito obrigada pela participação conosco. O Diálogo Saudável está terminando e eu quero lembrar que esse é um espaço para você. Participe, dê sugestões, faça aqui as suas perguntas e nós queremos, a cada diálogo saudável, contribuir para que você tenha o hábito da prevenção de saúde. Até o próximo programa.